Olá, com algum atraso, mas vamos lá no décimo devocional, os nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. 10º dia. Precisamos de avivamento porque a igreja está em crise. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Colossenses 1, versos 6 e 7. Não podemos esquecer e subestimar o poder de Satanás. Ele tem no mínimo 6.000 anos de experiência e sabe enfraquecer o movimento. Ele não age violenta e rapidamente, mas penetra pouco a pouco, minando as forças e contaminando a igreja. Desde o começo da igreja, Satanás sempre tenta enfraquecer o movimento de Deus, mas está remando contra a maré, pois nada e ninguém pode impedir que a vontade de Deus seja executada. Nos seus projetos de enfraquecer a igreja, Satanás tem usado diversas artimanhas. Vejamos algumas. Liderança comprometida com o pecado. Os líderes das igrejas, pastores, presbíteros, diáconos, etc., devem ser modelos para o rebanho, de acordo com a palavra de Deus. Mas o que tem acontecido? Existem pastores que divorciam, casam-se novamente. Alguns com dívidas e nome sujo no comércio. Outros estão escravizados à pornografia e demais vícios. A essa altura, perde a autoridade espiritual e não tem domínio sobre o pecado, e os membros da igreja seguem o mesmo caminho, sem qualquer disciplina, desenfreados na libertinagem, cada vez mais afastados de Deus. Segunda artimanha, pregação para agradar homens. Para terem a igreja lotada, e grandes auditórios, muitos pastores abrem mão de pregar a verdade da palavra de Deus. Não querem ofender pessoas e acabam distorcendo a Bíblia, utilizando palavras que soam suaves nos ouvidos, cheios de comichão do seu auditório. Ao invés de usar a palavra pecado, usam a palavra erro. Pregam sermões água com açúcar, somente para agradar seus ouvintes. Pregam que Deus vai resolver todos os problemas. Oferecem prosperidade e riquezas em troca de ofertas. Como resultado, vemos igrejas sem poder, sem vida e cheias de pecado. A grande tragédia de nossos dias é que existem no púlpito muitos pregadores sem vida, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Leonardo Ravenil, O que tarda o pleno avivamento. Terceira estratégia, cultos shows. Alguns, para atrair mais pessoas, fazem do que deveria ser um culto a Deus um espetáculo teatral. Música de primeira qualidade, mas sem vida espiritual, portanto sem unção. Cenografia teatral com excelente iluminação e efeitos especiais, luzinha, fumacinha, vídeos, etc., que são a verdadeira maquiagem que esconde o defunto inanimado. O Espírito Santo está triste, esperando os verdadeiros adoradores que o façam em espírito e em verdade. Quarta estratégia, estratégia de marketing. Para manter ou aumentar a frequência do seu auditório, pastores e líderes têm buscado estratégias de marketing para atrair as pessoas. A esta altura, perderam totalmente o conceito de ética. Para alguns, vale tudo no propósito de atrair pessoas. Há igrejas fazendo festa junina, quermesse, bingo, rifa, sorteios, igual ao mundo. O pior é que atrai as pessoas, mas não tem poder para transformá-las. Como Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23, 5. Terceira artimanha de Satanás, mercadejando a fé. Mercadejando a palavra, perdão. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus, segundo os Coríntios 2, 17. Quantos pastores e líderes estão trabalhando na Igreja de Cristo com objetivo de lucro? Claro que o obreiro merece ter um sucesso digno. Paulo afirma: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino.
problema é que alguns, influenciados pela ganância dos bens e sem conhecer e viver os princípios da palavra, acabam se deixando levar pelo desejo de adquirir riquezas. Há também os que se envolvem em dívidas e acabam perdendo o foco. Tolerância ao pecado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Impressionante como em nossas igrejas o pecado está tomando conta de muitos. As bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, imoralidades sexuais são instrumentos para escravizar membros de igrejas e assim enfraquecê-las. O diabo conhece a Bíblia e sabe que o pecado nos afasta de Deus e tira o poder espiritual de nossas vidas. Por isso, ele lança suas redes e anzóis para fisgar os crentes no pecado. Não somente isso, mas quantos crentes vivem sem perdão, sem contendas e inimizades? Em contendas e inimizades. Outros têm um ego tão grande que pensam que são como Deus, querem mandar em tudo, querem que a sua vontade seja feita. Leonardo Ravenil disse que há alguns anos um pastor pregou à porta de sua igreja uma tabuleta com os seguintes dizeres: esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. A igreja é um gigante adormecido. Quando o avivamento vem, não só o gigante se agita e acorda, mas se move no poder dinâmico e impacto glorioso. Creio firmemente que a maior necessidade da igreja de Cristo hoje é um avivamento espiritual. Alguns motivos de oração. Ore para que a igreja seja a verdadeira noiva de Cristo, sem mancha, santa e irrepreensível. Ore pelos pastores e líderes que vivam uma vida santa como modelo para seus seguidores. Ore por um derramamento do Espírito Santo nas igrejas. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor trabalhe em nós, de maneira que a sua igreja seja verdadeiramente a noiva de Cristo, santa, pura e irrepreensível. Clamamos pelos pastores e líderes, para que tenham uma vida santa, reta, afastada de todo pecado e que sejam um modelo para todo o rebanho. Clamamos ao Senhor que derrame um poderoso avivamento em nós, na tua igreja e na nossa nação. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo. Amanhã estaremos retornando com mais uma devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Grande abraço a todos.